Quando nós vamos ter democracia, liberdade e justiça, enquanto nós permitirmos que os antigos donos do poder, os corruptos brasileiros, esse sistema, ele casse mandatos parlamentares e deputados que se opõem a esse sistema. Mas acho que, será que é isso? O que foi feito não foi caçar ali, um parlamentar. O que foi feito foi caçar a voz dos brasileiros. O que foi feito foi caçar 345 mil votos. Votos que foram retirados das urnas com essa cassação. De pessoas que tinham expectativa de mudança. Pessoas que, ao longo da Lava Jato, entenderam que não se basta se opor à política, você precisa se fazer representar na política. E que elegeram vários parlamentares que representam uma nova política de diferentes partidos, de diferentes visões, mas que têm em comum a defesa da integridade, a defesa da justiça, a defesa da liberdade e a defesa da nossa democracia. Nós não vamos nos curvar. Enquanto nós vivermos dobrados a quem pratica a arbitrariedade, nós jamais vamos construir o país que nós sonhamos. Enquanto nós vivermos com os joelhos dobrados para um sistema que escraviza o povo brasileiro, que rouba, que saqueia, que faz sofrer, nós jamais construiremos o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que é o sonho do brasileiro. É icônico que Sérgio Cabral tenha divulgado um vídeo em que ele disse que a partir da próxima semana ele vai ter uma espécie de blog em que ele vai fazer um rolê no Rio, usufruindo da vida que ele sempre sonhou, em restaurantes caros, aproveitando a vida, enquanto o pai da Marcele morreu no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, por falta de equipamentos e por falta de medicamentos, decorrentes dos milhões de reais que ele desfiou dos cofres públicos. Essa situação ilustra o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, o povo brasileiro chora, o povo brasileiro sofre, enquanto aqueles que nos roubaram, enquanto aqueles que despojam os povos, enquanto aqueles que ameaçam a nossa liberdade, que derrubam a nossa justiça, que violam a nossa democracia, estão em gabinetes rindo, estão fora das grades, fazendo o que bem entendem com as suas vidas e muitas vezes usufruindo o próprio dinheiro que eles nos roubaram. Muitos críticos entenderam que eu deveria ficar silente diante dessa condenação do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas pessoas disseram que era arriscado eu me erguer para falar a verdade, para eu defender a justiça, para eu criticar pessoas poderosas. Mas eu prefiro perder o meu mandato, eu prefiro sofrer do que eu decepcionar os meus eleitores, do que eu abandonar as causas pelas quais nós lutamos, de justiça, de liberdade e de democracia. Aê. Liberdade! Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós nos curvarmos de medo diante das arbitrariedades cometidas pelos donos do poder no Brasil. Esta é a grande realidade. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto os jornalistas se curvarem a arbitrariedades e donos de poder que ligam para as redações e mandam calar matérias, que mandam silenciar as vozes. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto acadêmicos são calados por donos do Brasil que ligam para as universidades e mandam afastar as pesquisas deles. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto o brasileiro tiver medo de dizer a verdade, de defender as suas causas nas redes sociais por medo de ser silenciado. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto as pessoas tiverem medo de as ruas fazer manifestações pacíficas, legítimas. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós tivermos medo de criticar os poderosos por seus arbítrios, por seus abusos, acreditando que talvez você esteja preservando as instituições, quando na verdade nós estaremos enterrando as instituições do nosso país, comandadas por pessoas que praticam abusos e arbítrios. Nós estamos aqui, esse grupo de parlamentares de diferentes partidos, para dizer que nós não vamos nos curvar diante dos arbítrios, que nós vamos nos erguer com as pessoas, com os movimentos sociais, que nós respondemos essa convocação, dizendo, nós vamos estar nas ruas, lutando dentro da lei, com ordem, de modo legítimo, erguendo a nossa voz, por justiça, por liberdade e por democracia. 4 de junho. 4 de junho nós estaremos nas ruas, respondemos a essa convocação.
E houve pessoas que disseram: todo mundo está com medo, as pessoas não vão mais às ruas. E pode ser sim que muitas pessoas não vão às ruas por medo, mas eu vou estar me sentindo honrado de estar do lado, em 4 de junho, de muitos brasileiros e brasileiras que têm coragem de lutar pelo nosso país, que têm coragem de lutar pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus pais, que têm coragem de demonstrar o seu amor à pátria, indo às ruas e de modo legítimo defendendo justiça, liberdade e democracia. Que nós todos possamos nos orgulhar, estejamos uma pessoa, 5, 10 ou milhares de pessoas no dia 4 de junho, defendendo as causas em que a gente acredita. Eu quero dizer aos movimentos sociais que vocês nos orgulham, que vocês nos representam, que nós que estamos aqui somos fruto da sua causa e que nós não vamos nos calar. Nós vamos honrar a confiança que vocês depositaram sobre nós. Nós não vamos ter medo, nós não vamos curvar nossos interesses pessoais aos interesses dos poderosos que querem mandar no nosso país. Nós vamos lutar até o final, com mandatos enquanto os tivermos, com as nossas vozes enquanto as tivermos, com a nossa liberdade enquanto as tivermos, com a nossa democracia enquanto nós a tivermos. Porque nós já tivemos presos políticos no Brasil, descumprindo todas as regras. Nós já tivemos censura à nossa voz. E agora nós temos a cassação de adversários políticos de um sistema que quer nos oprimir, que quer nos escravizar e que quer nos saquear, como fez ao longo de décadas. E nós ficamos calados. Até quando nós vamos calar nossa voz? Até quando nós vamos permitir que aqueles que nos roubam gozem de nós, que aqueles que nos roubam, eles caçoem de nós? Até quando nós vamos permitir que pessoas que nos roubam riam de nós, com a sua impunidade, livres, leves e soltos nas ruas, enquanto nós pagamos o preço de defender aquilo que nós acreditamos? Nós vamos unir a nossa voz. Nós temos parlamentares de diferentes partidos, diferentes visões ideológicas, e nós estamos, pela primeira vez, num imenso grupo de oposição unido, representando os brasileiros contra a injustiça, contra a opressão, contra o arbítrio, contra os abusos do poder. Nós vamos lutar e nós vamos ecoar a nossa voz, junto com os milhares de brasileiros que não desistiram do país. Nós vamos dizer que nós lutaremos pelo país, porque lutar pelo país é lutar por quem nós mais amamos na face da terra. E nós jamais desistiremos deles. E nós jamais desistimos deles. E nós jamais desistiremos deles. Nós vamos honrar a confiança do brasileiro, que diz que o brasileiro é aquele que não desiste nunca. E nós queremos dizer que todos aqueles que vão às ruas no dia 4 de junho, que nós aqui somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado. Olha o delegado Caveira aí, braço Caveira, pô. Grande delegado Caveira. É isso. Acho justo que tenha sido combinado com o pessoal poder então falar. Tá, pra não ficar... Ah não, se ficar tendo um monte de... Gente, tá encerrada a coletiva. O Deltan não passou muitos detalhes da manifestação. Ele fez ali meio que um manifesto em nome da manifestação, só que o que está colocado aqui é o seguinte: foram estabelecidos pontos comuns para que as pessoas possam ir às ruas, defender o que precisa ser defendido, tá? Sem ceder para a loucura e para o absurdo. O fato de ter gente como Mendonça Filho presente, que é um cara que não endossa a loucura, muito pelo contrário, é bom. Eu volto a falar, é uma frente ampla e é uma tentativa de convívio básico sendo criada dentro da direita. Eu já vi uma turma mais louquinha, então eu volto a falar, peço pra você digitar 1 se você é bolsonarista ou você acompanhava o Bolsonaro até o fim do ano passado. Digite 1 e depois de digitar 1, eu preciso que você coloque o que você acha dos mais radicais que estão xingando participação do Moro em manifestação e do MBL em manifestação. Quero saber a tua opinião sobre isso. Você vê assim... Não, eles estão xingando a participação de parlamentares do próprio PL nas manifestações. É esse o nível da coisa. Então, assim...